Noite. Bom, vamos orar para que a gente já vá direto ao ponto. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, me coloco diante de Ti orando em nome de Jesus neste momento, pedindo ao Senhor mais uma vez neste domingo, e mais um domingo, pedindo ao Senhor que o Senhor possa tomar minha vida, que o Senhor possa, à medida em que eu tento expor a Tua palavra, tento passar pelas Escrituras e compartilhar a Escritura com todos que vão ouvir, que o Senhor possa me usar, Espírito Santo, para poder falar e ministrar o coração de cada um dos que estão ouvindo agora e dos que vão ouvir essa mensagem. É o que eu te peço, Espírito Santo, te peço que, enquanto eu falo, que o Senhor possa ministrar o coração individualmente de cada pessoa para a glória do Teu nome, atraindo cada um deles a Cristo, às Tuas Sagradas Escrituras, e que a glória no final seja somente Tua. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, deixa eu desligar aqui os comentários, porque minha esposa disse que para quem está assistindo atrapalha. Bom, vamos lá. Nós finalizamos a série Reflexões da Pandemia e eu decidi falar de um assunto hoje que eu ainda estou pensando se eu faço uma série ou não, né? Mas o tema que eu escolhi para hoje, e aí se de tudo eu decidi fazer uma série, vai ser o tema da série. Do contrário, vai ser só o tema de hoje mesmo, que é Cansado da Fé Evangélica, como eu publiquei no stories do meu Instagram. Cansado da Fé Evangélica. E por que eu escolhi esse tema? Bom, porque nesses 10 anos, em novembro, eu faço 10 anos que eu entreguei minha vida para Jesus, 10 anos que eu comecei a caminhar, 10 anos que eu comecei a conhecê-lo, e tendo convivido nesses quase 10 anos já com milhares de pessoas, milhares mesmo de pessoas dentro da igreja. Quando eu olho para trás, ou quando eu olho para o lado hoje, quando eu olho para a igreja hoje, eu percebo que essa frase, cansado da fé evangélica, resume bem a vida de muitas pessoas, de centenas dessas milhares de pessoas com quem eu já convivi, que eu já conheci. E tipo assim, apesar delas nunca, da maioria delas nunca ter me dito isso, né? Eu tô cansado da fé evangélica. Quando eu, conhecendo elas, eu olho para a vida delas ou eu percebo a maneira como elas vivem hoje, não tem como eu chegar a outra conclusão a não ser essa, de que elas cansaram da fé evangélica. E os motivos que levam as pessoas a chegarem neste estado de estar cansado da fé evangélica são diversos, infelizmente. São muitos os motivos que levam a pessoa a chegar nesse ponto. Mas hoje eu quero falar de alguns desses motivos. Na verdade, hoje pretendo falar de um desses motivos. É um motivo que eu vou tratar hoje e que esse motivo específico ele se revela ou ele se manifesta de várias maneiras e alcança as pessoas de várias maneiras. E de alguma forma eu quero compartilhar também a maneira como eu particularmente tenho lidado com esse motivo que acaba levando a gente a cansar, como, né, graças a Deus e para a glória de Deus, vou completar em novembro, pela misericórdia dele, 10 anos caminhando com Jesus, como que ao longo desses anos eu tenho lidado com esse motivo e que apesar de ter passado por alguns momentos assim, de chegar a cansar, eu ainda, pela misericórdia e a graça de Deus, não abandonei e não cheguei ao ponto de dizer não quero saber mais disso na minha vida. Como infelizmente eu conheço também pessoas que tomou essa decisão. E pela misericórdia de Deus, a minha oração é que Deus possa me usar no meio disso tudo para, de certa forma, te corrigir, te exortar, te despertar, te incentivar, se esse for a sua situação e o seu caso. Bom, vamos começar estabelecendo o seguinte: quem são as pessoas cansadas da fé evangélica? Quando eu digo pessoas que estão cansadas da fé evangélica, de quem que eu estou falando? Bom, a maioria das pessoas que assim se identificam são pessoas que já estiveram por um tempo dentro de uma ou várias outras igrejas e que hoje não frequentam mais e nem pretendem frequentar nenhuma igreja. Então, primeiro, para mim, quem são as pessoas que poderia dizer que está cansada da fé evangélica? Primeiro, pessoas que já conviveram em uma igreja ou em várias igrejas e que
por motivos diversos, não frequenta mais a igreja. Não frequenta mais a igreja e dizem que não pretendem mais frequentar nenhuma igreja. Também existem outras pessoas que até frequentam ainda a igreja. Elas ainda frequentam a igreja, porém não querem se envolver ou se comprometer com nenhuma mais. Então tem aquelas pessoas que já conviveu com igrejas, até várias igrejas, e que hoje não quer saber mais. Existem outras que até frequentam uma igreja específica, mas elas não se comprometem, elas não se envolvem muito. Para elas é só o local onde elas vão ali, muito provavelmente no domingo, para ouvir uma palavra, uma mensagem, e depois pronto. Elas não se envolvem na vida da igreja, não se envolvem muito com as pessoas da igreja, porque não querem mais se comprometer. E também sei que tem muitas pessoas que já se sentem nesse ponto de cansaço, embora ainda, talvez, não tenham deixado a igreja. Então, são 3 grupos de pessoas. Aquelas que já frequentaram e hoje não frequentam mais e dizem que não querem saber mais. Segundo, as pessoas que elas não se envolvem, não se comprometem, é apenas o local onde elas vão, ouvem uma mensagem, depois vai para sua casa. E o terceiro grupo de pessoas são as pessoas que estão ainda na igreja, mas já poderiam dizer, confessar, que já estão nesse ponto de estar cansado, embora fisicamente ainda não pararam de frequentar. Então elas estão frequentando, mas já estão nesse ponto de estar cansado e talvez não sabem explicar por que elas ainda não pararam de frequentar de vez. Então, quando eu digo pessoas cansadas da fé evangélica, eu estou pensando nessas pessoas. Quando eu digo que que já convivi, conheço muitas pessoas que estão cansadas da fé evangélica, é desse tipo de pessoas que eu estou falando, é essas atitudes que, para mim, revelam uma pessoa que está cansado da fé evangélica. E por que eu pus no título fé evangélica entre aspas? Porque é a maneira como as pessoas falam, né? É um termo que nós podemos usar e que talvez a pessoa nunca falou esse termo, mas podemos resumir dessa maneira. Então vamos lá. A pergunta que eu faço então e que eu medito nela então é: quais os motivos que levam as pessoas a chegar a esse ponto de estar cansado da fé evangélica? Bom, existem vários motivos, como eu já disse, infelizmente. E eu quero hoje começar abordando o primeiro motivo. O primeiro motivo é o mais básico, é a raiz de todos os outros motivos. Entender isso já resolveria metade dos problemas e nos ajudaria a lidar com todos os demais. Então, o primeiro motivo, e é o que eu vou focar hoje, é para mim o mais básico, é para mim a raiz de todos os outros problemas. E que se a gente conseguir entender esse motivo que leva uma pessoa a se cansar da fé evangélica, a metade dos problemas, na minha opinião, já vão estar resolvidos. E esse podemos resumir em uma palavra, que é o engano. Com isso, para explicar melhor o que eu quero dizer com esse motivo que é o engano, eu quero ler Mateus capítulo 24, versículos 3 a 5. Mateus 24, 3 a 5 diz assim: Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Versículo 4. Jesus respondeu: Cuidado, para que ninguém os engane. Pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Então vou ler de novo. Versículo 4. Jesus respondeu: Cuidado, para que ninguém os engane. O contexto aqui é o seguinte: Jesus estava andando com seus discípulos na cidade de Jerusalém e ele viu as grandes construções, a grande construção do templo da época, e ele virou e disse assim: Eu digo para vocês que vai chegar um tempo em que não ficará pedra sobre pedra neste lugar. Então, entre esses versículos, após dizer isso, o versículo 3 diz que, estando Jesus sozinho com os discípulos já sabendo um pouco, e aí outras passagens da Bíblia dá um contexto maior para a gente entender que Jesus conversava sobre esses assuntos com eles, eles perguntaram: Senhor, quais serão os sinais? O que vai acontecer? Quando vão acontecer essas coisas? E quais serão os sinais do fim dos tempos?
Ou seja, Deus um tempo em que não ficará pedra sobre pedra, falando das grandes construções de Jerusalém da época. E os discípulos, como já estavam por dentro do assunto, embora o texto não deixe muito claro isso, perguntaram para ele: quais serão os sinais da tua vinda? Ali eles, de certa forma, já sabiam que Jesus iria voltar, embora ele ainda não tinha nem morrido e ressuscitado e voltado para o Pai ainda. E Jesus começa o assunto, ele começa a responder a pergunta dos discípulos, dos sinais dos tempos e o que aconteceria quando chegasse o fim, dizendo no versículo 4: tomem cuidado para que ninguém nos engane, porque muitos virão falando no futuro em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Jesus, em Mateus 24, revelou aos discípulos vários acontecimentos que iriam começar a marcar o começo do fim dos tempos. Se você ler o capítulo 24, você vai ver que ele vai, respondendo à pergunta dos discípulos, dar vários sinais das coisas que iriam acontecer antes que ele voltasse. E o primeiro deles é o engano. Ele começa dizendo: tomem cuidado para que ninguém os engane. Por isso que eu disse que esse motivo, o engano, é a raiz de todos os outros. Então Jesus começa a responder os discípulos, quando eles perguntaram sobre o fim dos tempos, falando sobre o engano, alertando para eles: tomem cuidado para que ninguém engane vocês. Porque no futuro muitos virão dizendo que é o Cristo, que é o Messias, mas com o propósito de enganar. Jesus não apenas disse que esses muitos iriam tentar, mas como de fato iria enganar a muitos. Ele disse: e enganarão a muitos. Ou seja, Jesus já estava afirmando: vai acontecer muitos enganos. Muitas pessoas vão ser enganadas. E aqui a gente pode logo pensar que ele estava falando dos incrédulos que não creem, mas não. No contexto de Mateus 24, nós vemos que esse engano, o foco que Jesus quis dar, era exatamente no meio daqueles que creriam nele. Então ele não estava falando sobre um engano de forma geral. Pelo estudo do capítulo 24, nós vemos que ele está falando especificamente com aqueles que creem nele. Ele está falando especificamente com os cristãos, com aqueles que creem que Jesus é o Messias. Ele estava dizendo: no meio de vocês muitos vão surgir e muitos de vocês vão ser enganados. Então, Jesus já deixou um alerta muito importante. E um ponto interessante e que eu gosto muito e que para mim é o versículo que mais me chama a atenção e reflexão e que me gerou a falar sobre esse assunto, é o versículo 25. Olha o que Jesus diz já no versículo 25 de Mateus 24. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Para você entender, como eu disse, em todo o capítulo 24, ele vai dar vários motivos, vários sinais do fim dos tempos, do começo do fim dos tempos. Na linguagem de Lucas, se não estou enganado, do princípio das dores. E no versículo 25 ele diz assim: olha, vejam que eu os avisei antecipadamente. Em outra tradução, percebam, fiquem atentos porque eu já estou avisando antes. Em outras palavras, prestem atenção porque eu estou avisando para vocês antes que isso aconteça. Eu pensando sobre essa ênfase, sobre esse versículo 25, o que Jesus quis dizer, e eu penso que é mais ou menos assim. Não sei se vocês vão lembrar, mas anos atrás, bem no começo da internet, existia um vídeo, e na verdade, assim, até revendo ele hoje, mais cedo, eu vi que era propaganda de um café, se eu não estou enganado, da Alemanha. Era uma propaganda alemã de uma marca de café, onde tinha um vídeo, e se você quiser pesquisar na internet, depois você assiste no YouTube aí, você coloca lá no YouTube, susto do carro. E é o primeiro vídeo que aparece. É um vídeo que vai mostrar um carro numa estrada, num gramado verde. Assista ele para você ver. Por que eu estou lembrando disso e o que isso tem a ver com o assunto? É porque há uns anos atrás, quando a internet começou, eu lembro que era moda a gente mostrar esse vídeo para outras pessoas. E o que trata esse vídeo? É um carro, o vídeo tem 21 segundos. É um carro que vem numa estrada, você está vendo uma paisagem, mas a câmera é como se estivesse no alto da montanha, e tem um carro vindo na estrada. E aí você começa a acompanhar o carro. Quando o carro vem chegando mais próximo, ele entra, pela estrada passa atrás de uma árvore. E a gente naturalmente fica esperando o carro sair do outro lado. E nada do carro sair. Do nada aparece um homem, parecendo aquela pessoa do filme Exorcista, com aquela cara, gritando. E aí o engraçado é que assusta todo mundo. E eu me lembro de, na minha infância,
vários amigos e até mesmo eu, era comum a gente encontrar uma pessoa que nunca tinha visto esse vídeo e colocar para ela assistir para que ela tomasse o susto. Por que eu estou falando de susto? Por que eu estou lembrando desse vídeo? Porque é o seguinte, eu estou falando dele aqui. Se você não se lembrar dele ou se você ainda não vê ele, não viu ele, pesquise no YouTube e você vai ver. Eu estou dizendo para você aqui agora que o vídeo, o propósito do vídeo é assustar. Um carro está vindo e quando ele esconde atrás da árvore, vai aparecer alguém, a imagem do exorcista, para que assuste quem está assistindo o vídeo. Por que eu estou dizendo disso? Porque se eu estou te avisando aqui agora sobre o vídeo. Eu creio que o mais certo, se eu já te falei o que vai acontecer, é que a hora que você for assistir o vídeo, você já vai ficar esperando, ó, que horas que vai aparecer a cara feia, que horas que vai aparecer a cara feia. E a hora que aparecer, a tendência ou a expectativa que a gente tem é que você não assuste. Por quê? Porque eu já te dei um spoiler, eu já te falei o que vai acontecer no vídeo. É mais ou menos assim, quando a gente quer assustar alguém, a gente não avisa para ela que vai assustar ela. Ninguém querendo assustar uma pessoa fala assim, olha, eu vou ficar escondido ali, a hora que você passar eu vou dar um grito para você assustar. Ninguém faz isso. E se alguém fazer isso, o mais natural é que a pessoa não assuste. Por quê? Porque você já avisou ela que ia tentar assustar. O que isso é para a gente entender esse versículo 25? É que quando Jesus começa a falar dos sinais do fim dos tempos, ele diz essa frase, vejam que eu os avisei antecipadamente. Eu vejo Jesus dizendo assim, olha, prestem atenção, lembrem-se que eu já estou avisando antes de acontecer. Por quê? Para que quando começar a acontecer ou quando vier a acontecer, isso não pegue vocês de surpresa, isso não seja motivo para assustar vocês e nem para desesperar vocês. Jesus, em vários momentos, ele avisava algo que ia acontecer antes, com o intuito de deixar seus discípulos preparados. E é o que ele está fazendo em Mateus 24. Ele já está revelando para os seus discípulos sinais do fim dos tempos, várias coisas que iriam acontecer, com o intuito de já deixar eles preparados. Quando você sabe que algo vai acontecer, você já fica alerta. Se eu falar com você que num vídeo, no final, vai aparecer uma cara feia para te assustar, você já assiste o vídeo preparado, esperando aquele momento. E a tendência é você não se assustar. Então, quando nós já sabemos que pode acontecer algo, nós já ficamos alerta e isso diminui as chances de nós sermos pegos de surpresa. Ou, quando acontecer, você pega e diz, eu já estava esperando isso acontecer, porque eu já sabia que isso ia acontecer. Para você entender, é por isso que Jesus não ficou surpreso quando Judas o traiu. Jesus já sabia que um dos seus discípulos iria traí-lo. Jesus não ficou surpreso quando Pedro o negou 3 vezes, porque ele já sabia que isso iria acontecer. Inclusive, ele avisou Pedro que isso iria acontecer. Por isso, não pegou ele de surpresa. Quando Jesus foi preso, ele não ficou assustado dos discípulos todos dele terem abandonado ele, terem corrido de medo, porque ele já sabia que isso ia acontecer. Inclusive, ele falou com os discípulos no jardim do Getsemane. Hoje, na verdade, na última ceia, né? Esta noite todos vocês vão me abandonar, porque está escrito, fira o pastor e as ovelhas vão se dispersar. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Que quando Jesus diz no versículo 25, prestem atenção porque eu já estou avisando antes, ele queria dizer para os discípulos o seguinte, olha, quando tudo isso acontecer, vocês não têm que ficar assustados, desesperados, ou não tem que pegar vocês de surpresa. Por quê? Porque eu já estou avisando que vai acontecer. Na verdade, um outro exemplo que me vem à mente agora é que a maioria de nós não gosta de spoiler de filme ou de série. A maioria de nós não gosta que alguém que já assistiu um filme conte para nós o final, porque de certa forma perde a graça, porque você já assiste o filme sabendo o que vai acontecer no final. Então, mas eu vejo que aqui Jesus está dizendo que você já saber o que vai acontecer é algo bom, por isso ele já está avisando. Por que eu disse isso? Porque no capítulo 24 de Mateus, ele vai falar de coisas que ele já avisou há 2000 anos atrás que iria acontecer e que hoje eu vejo acontecendo de fato, e eu vejo muitas pessoas, cristãos, discípulos de Jesus, pessoas que se dizem crer em Jesus, pessoas que se dizem crer na Bíblia, assustadas, desesperadas, assim, aparentemente surpresas com coisas que estão acontecendo. E o que eu quero estabelecer é o seguinte, por que eu disse que esse motivo é a raiz de todos os motivos que levam a pessoa a se cansar?
Porque muitas coisas que as pessoas justificam como sendo o motivo delas estarem cansadas da fé evangélica são coisas que não devia pegar a gente de surpresa. Não devia te desesperar, não devia te assustar, porque Jesus já havia avisado há 2000 anos atrás, e ele é registrado nas Sagradas Escrituras, a qual eu creio que você tem acesso, pelo menos uma na sua casa. Se não tem, não é proibido vender Bíblia, então você pode ir lá e comprar uma, você pode ler, você pode entrar na internet, no seu celular, e você vai ter acesso à leitura da Bíblia. Então são coisas que não deveriam nos assustar, não deveriam nos fazer desesperar, não deveriam nos pegar de surpresas, porque Jesus já havia avisado que iria acontecer. É por isso que eu estou enfatizando já alguns minutos esse versículo 25, com o fato de Jesus ter dito para os seus discípulos: prestem atenção porque eu estou avisando antes. Eu estou avisando antes que aconteça. É igual quando os nossos pais, né, que já são vividos, já viveram, vão aconselhar a gente quando a gente ainda é jovem e acha que um jeito de fazer as coisas, de viver a vida é o melhor, e os nossos pais nos avisam: olha, não faça isso. Já viu quando a gente fala assim, poxa, pai e mãe sempre tá certo, ou então tem os mais sérios, né, falam, ó, se papai e mamãe falou, é melhor. Por quê? Porque eles sabem como as coisas funcionam. Então, vamos lá às coisas que Jesus já avisou que iriam acontecer, e não só Jesus, como os seus apóstolos também, e que hoje pega muita gente de surpresa, que não deveria, mas pega muita gente de surpresa, assusta muitas pessoas e leva muitas pessoas a dizer que por causa dessas coisas elas chegam a ficar cansadas da fé evangélica. Por isso, então vamos lá. O engano dos falsos profetas e apóstolos. Então, qual que é uma das formas que o engano se manifesta hoje em dia? O engano dos falsos profetas e dos falsos apóstolos. Mateus 24, versículos 10 e 11. Olha o que Jesus disse. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados. Olha para você ver. Trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Perceba cada palavra que Jesus usa. Numerosos, ou seja, não serão poucos, serão muitos. Numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E novamente Jesus disse que eles não só tentariam, como de fato conseguiriam enganar a muitos. No versículo 11, ele falou a respeito dos numerosos falsos profetas que iriam enganar a muitos. E os apóstolos de Jesus também falaram. Então, deixa eu falar de Jesus primeiro. Uma das coisas, um dos enganos que Jesus disse que iria acontecer, e que ele falou, prestem atenção, não deixe que ninguém engane vocês, e eu já estou avisando antes, Jesus avisou que iriam surgir muitos falsos profetas. E esses falsos profetas enganariam muitas pessoas. É por isso que hoje é muito, como é que eu posso dizer, em certo sentido, entre aspas, é muito fácil perceber muitos enganos que têm acontecido no meio da igreja hoje em dia, no meio, principalmente do meio evangélico. Muitos pastores, apóstolos, bispos e sei lá das quantas, o nome hoje eles inventam de tudo quanto é jeito, muitas pessoas que têm influência, que têm um cargo, que têm um nome dentro de igrejas, fundadores de igrejas, pastores de igrejas, que ao longo dos anos nós já temos descoberto, e não vai parar de acontecer, que são pessoas que só estão dentro da igreja, só são pastores, só são bispos, só são apóstolos para enganar as pessoas. E por que eu disse isso, que as pessoas usam isso como motivo para dizer que está cansado da fé evangélica? É que muitos hoje estão afastados da igreja ou cansados da igreja e da fé e tudo mais, porque tiveram um contato com um falso profeta, desses que Jesus citou. E por que eu digo que é perigoso? Porque você acaba se afastando de Jesus, se afastando da igreja, e quando Jesus ou alguém te pergunta o motivo, você diz assim, não, é porque tem muitos falsos profetas, muitos falsos apóstolos, muitos falsos pastores, muitos falsos obreiros, muitos falsos líderes no meio da igreja. E o que eu quero tentar te ajudar a entender é que eu imagino Jesus dizendo assim, beleza, eu sei de tudo isso, eu já te avisei há 2000 anos atrás.
Eu já deixei registrado em pelo menos um capítulo da Bíblia. E você não deveria estar assustado com todos esses acontecimentos. E isso eu percebo e eu imagino Jesus dizendo em outras palavras o que ele diz em Mateus 24, dizendo assim, olha, deixa eu te dizer, isso não é motivo para você me abandonar ou abandonar a minha igreja ou abandonar a fé e a confiança em mim, ou a esperança em mim. Porque eu já havia avisado você que isso iria acontecer. E eu avisei para que você justamente estivesse preparado e pronto para que quando isso acontecesse, você redobrasse ainda mais a fé e a esperança em mim. Porque eu já avisei você que ia acontecer. Eu imagino Jesus dizendo assim, olha, um dos motivos pelo qual você pode confiar em mim é que eu avisei você que até mesmo dentro da minha igreja iriam surgir falsos profetas e falsos pastores. Então esse é mais um motivo para que você tome cuidado, para que você preste atenção numa linguagem bíblica, para que você vigie, esteja atento e para quando você encontrar um destes, você saiba lidar com eles. Você saiba lidar com eles. Mais ou menos assim. Um exemplo, não sei se vai ser um exemplo grotesco, mas é mais ou menos assim. Quando nós sabemos que um determinado bairro da nossa cidade, uma determinada rua da nossa cidade, acontece, já aconteceu, ou pode acontecer assaltos e roubos ou outras coisas piores, o que nós fazemos? Nós evitamos passar por ali. Ou, se temos que passar, passamos com a atenção redobrada. E no menor sinal de qualquer perigo, a gente corre. Então, eu percebo que entender que Jesus já havia avisado que falsos profetas, apóstolos, pastores iriam surgir no meio da igreja, não é motivo para a gente abandonar a igreja ou a fé. Pelo contrário, é motivo para estar mais atento e não confiar tão facilmente nas pessoas. Agora, Jesus não foi o único. Depois de Jesus, os seus apóstolos falaram também que iriam surgir isso. Olha o que Paulo fala em 2 Coríntios, do versículo 13 a 15. Olha o que ele diz. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. O fim deles será os que as suas ações merecem. Olha Paulo falando dos falsos que já surgiram na época dele, no início da igreja cristã, como também, segundo Jesus, iriam surgir. E Paulo diz assim, duas palavras que eu gosto. Isso não é surpresa e isso não é de admirar. Então, eles, não só Jesus, como seus apóstolos divinamente inspirados pelo Espírito Santo, registraram nas Sagradas Escrituras estes alertas para nós, para que a gente prestasse atenção. E olha o motivo pelo qual Paulo diz que é possível isso. Paulo diz assim, porque se até Satanás, o diabo, se disfarça em anjo de luz, quem dirá aqueles que o servem? Olha o que João diz, 4, versículo 1. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Olha o que João escrevendo para cristãos diz, amados, não creiam em qualquer espírito. Olha para você ver, não sai crendo em qualquer um, mas examinem, testem, provem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Hoje nós temos as Sagradas Escrituras como regra de fé, como parâmetro para julgar os espíritos. Nós hoje temos a Bíblia, as Sagradas Escrituras para julgar os espíritos. Eu lembro de Atos capítulo 17, versículo 11, quando a Bíblia diz que os cristãos da cidade de Bereia eram nobres. Por que eles eram nobres? A Bíblia diz, porque quando eles ouviam o apóstolo Paulo pregar, eles recebiam de bom grado, mas eles iam lá nas Sagradas Escrituras e examinavam as Escrituras, a mesma palavra que João usa aqui, para ver se o que Paulo estava dizendo estava de acordo com as Escrituras. Essa é uma atitude que todo cristão devia ter. Se nós tivéssemos essa atitude de examinar os espíritos, de examinar as pessoas, de ao ouvir ensinamentos, pregações, de ouvir alguém falar alguma coisa com a gente fosse nas escrituras para ver se o que ele fala está de acordo com a Bíblia, a gente seria muito menos enganado. Seria muito menos enganado. Portanto,
Não podemos ficar espantados com os atuais falsos profetas e apóstolos que usam o nome de Deus para enganar pessoas. No versículo 24, Jesus disse que esses falsos profetas até realizariam grandes sinais e maravilhas. Jesus falou no versículo 24 de Mateus 24 que até milagres eles iriam fazer com o intuito de enganar. Por isso que você não deve frequentar uma igreja só porque lá acontecem milagres lá. O fato de acontecer milagres numa igreja não significa que ela é de Deus, porque Jesus disse que falsos profetas também. Jesus diz no versículo 24 também sobre os falsos cristos. Ele diz que muitos surgiriam dizendo eu sou o Cristo, mas que não era para a gente dar ouvidos porque era apenas também um engano. Nós temos visto, o mais cômico deles é o Henri Cristo, que diz ser o próprio Cristo, né? Mas além desse cômico que é o Henri Cristo, que chega a ser até engraçado, existem muitos outros homens que ao longo da história da humanidade já surgiram dizendo que era a própria reencarnação de Jesus ou que era o próprio Cristo. Então isso não é novidade e nem acabou ainda, né? Infelizmente. Falsos mestres. Olha o que Pedro diz na sua segunda carta, nos versículos 1 e 2. No capítulo 2, versículo 1 e 2. No passado, surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Eles introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Olha o que Pedro está dizendo. Olha, no passado surgiu o falso profeta, e não vai ser diferente. No futuro também surgirão falsos mestres. E o que esses falsos mestres farão? Ensinarão, introduzirão. Eles irão introduzir no meio deles falsos ensinamentos, heresias destruidoras, chegando ao ponto de negar o soberano que os resgatou, que é o próprio Jesus. E olha o que Pedro diz. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles, dos falsos, será difamado o caminho da verdade. E não é isso que nós temos visto? Por causa dos falsos profetas, falsos pastores, falsos bispos, apóstolos e etc. e tal, que tem feito milagres e por aí vai, que tem ensinado heresias destruidoras. E um outro dia nós podemos falar só sobre características de uma heresia. Mas olha o que Pedro está dizendo, muitos serão enganados. É a mesma tônica que Jesus disse, que Paulo disse, que João disse, e Pedro agora está dizendo. E olha o que Pedro termina dizendo, e por causa deles, dos falsos, o caminho da verdade será difamado. É o que tem acontecido hoje. Por causa dos falsos, muitos estão abandonando o caminho da verdade. Muitos estão abandonando Jesus. Muitos estão abandonando o evangelho. Muitos estão abandonando o cristianismo. Muitos estão abandonando a fé evangélica, dizendo-se cansados. É o que Pedro já havia alertado para nós. Ele diz, por causa dos falsos, o caminho da verdade vai ser difamado, vai entrar em descrédito. É o que nós estamos vendo, por causa dos falsos que infelizmente estão até em evidências. Na maioria das vezes é os falsos que aparecem na televisão, é os falsos que têm megas igrejas. Por causa destes, muitos estão olhando para o cristianismo, olhando para o evangelho, olhando até mesmo, infelizmente, para o próprio Jesus e dizendo, isso daí não é de nada. Ou então, como eu disse, estão chegando a dizer, eu estou cansado dessa. Por isso que eu disse que o engano é a raiz básica de todo esse cansaço das pessoas para com a fé evangélica. E o que eu quero enfatizar é que entender que não só Jesus como seus apóstolos nos avisaram que tudo isso iria acontecer, é motivo para a gente ficar alerta e não se assustar com essas coisas. É por isso que quando eu ouço falar de provas convictas de falsos pastores, de falsos mestres e tudo mais, eu não me espanto mais, eu não fico assustado mais, eu não perco mais a minha fé por causa deles. Por quê? Porque Jesus já havia me avisado. Eu confesso que já, como eu disse no começo, por alguns momentos desses 10 anos da minha caminhada, eu já fui tentado em abandonar tudo. Eu já passei por uns meses, assim,
enraivado e até amargurado por causa de tudo isso, até cheio de ódio mesmo, que se eu encontrasse algumas pessoas na minha frente, eu partia para agressão. Mas graças a Deus, pela misericórdia de Deus, ao compreender essas coisas, o Senhor arrancou isso de dentro de mim. E é o que eu oro para que aconteça com você, se infelizmente for o seu caso. Porque Jesus e os seus apóstolos divinamente nos avisados. Então isso não deve nos assustar. Pelo contrário, deve nos manter em alerta o tempo todo. Amém? Também eu quero abordar, Paulo fala não só de falsos mestres, nós já falamos de falsos apóstolos, profetas, falsos cristos, falsos mestres, mas Paulo também vai além e fala em Coríntios, nas duas cartas, e em Gálatas sobre falsos irmãos. Paulo diz assim em 2 Coríntios 11, 26, estive continuamente viajando de uma parte para outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, os judeus, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigo no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Paulo, aqui em 2 Coríntios 11, está descrevendo todos os sofrimentos que ele passou por causa de Jesus, por amor a Jesus e o Evangelho. E ele, listando esses sofrimentos, por fim, ele diz assim, perigos de falsos irmãos. Quem são os falsos irmãos? Nada mais são, nós vamos ver em 1 Coríntios capítulo 1, versículo na primeira carta dele, mas já adiantando, os falsos irmãos são aqueles que se dizem cristãos, mas no fundo não são. Se dizem cristãos, se dizem crentes, se dizem evangélicos, mas não são de fato. Mas não teve o coração transformado, não são pessoas que Jesus de fato transformou, não são pessoas que amam Jesus, dizem irmãos, as pessoas. E olha o que diz o problema. Não só enganavam, como perseguiu Paulo, que era um apóstolo verdadeiro de Cristo. Se perseguiu um apóstolo, o que dirá dos cristãos comuns como nós? Então, eu quero estabelecer para você que nada disso é novidade, nada do que a gente tem passado e infelizmente ao longo dos anos vai se intensificando é novidade, porque já existia no início da igreja e Jesus e os apóstolos já haviam avisado que iria acontecer no final dos tempos. Olha o que Paulo diz em Gálatas capítulo 2. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se no nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do evangelho permanecesse com vocês. Olha Paulo dizendo que esses falsos irmãos se introduziram no meio da igreja para tentar escravizá-los com as falsas doutrinas, as heresias. E Paulo diz assim, não nos submetemos a eles, para que a verdade do evangelho permanecesse com você. Ou seja, Paulo não permitia que os falsos irmãos o desanimasse de viver para Cristo, para a glória de Cristo e de anunciar o Evangelho. Pelo contrário, ele diz, nós resistimos e lutamos pelo Evangelho. Olha o que ele diz em 1 Coríntios capítulo 5, versículos 9 a 11. Eu gosto muito dessa passagem. Olha o que ele diz. Já lhes disse por carta, ou seja, não é a primeira vez que ele está dizendo. Já lhes disse por carta que vocês devem associar-se com pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas, vocês nem devem comer. Então, Paulo estava repetindo, porque ele já havia dito antes, por carta, ele está dizendo, ó, já disse para vocês e vou repetir agora, não se associem com pessoas imorais, idólatras, ladrões, avarentos e etc. Aí ele diz assim, mas não estou falando de pessoas que são assim e que são incrédulos. Como no meio evangélico a gente fala, não estou falando das pessoas do mundo, as pessoas que ainda não creem em Jesus, as pessoas que não são da igreja. Não é deles que eu estou falando. Porque se fosse deles, a gente teria que sair do planeta, do mundo. Mas eu estou falando das pessoas que se dizem irmãos, se dizem cristãos, se dizem evangélicos, mas cometem todos esses pecados de forma
de forma deliberada. Ou seja, no final é o que ele já disse nas outras cartas, são falsos. Eles podem até se dizer irmãos, podem se dizer cristãos, se dizer evangélicos, podem estar dentro das igrejas, podem ser pastores, apóstolos, mestres, mas você, ao ver os frutos que a vida dele produz, você sabe que eles são falsos. E aí Paulo diz assim, com estes vocês não devem se associar, não devem nem mesmo comer. Em outra passagem, devem receber na sua casa. Então, o que eu quero estabelecer aqui é o seguinte, é fato, Jesus já havia avisado os seus apóstolos que falsos iriam introduzir-se no meio da igreja. Falsos irmãos, pastores, apóstolos, mestres e etc. e tal, iriam se infiltrar dentro da igreja com o intuito de enganar, de escravizar, de distorcer, de subjugar. Ou seja, é o que nós temos visto. Então, o que eu quero te dizer não está difícil, é uma que é mais fácil de entender. Por quê? Porque ao olhar para o meio da igreja hoje, principalmente para o meio evangélico, a gente já sabe do que os apóstolos estão falando aqui, do que Jesus falou. É muito fácil perceber isso hoje. Então, o que eu quero bater na tecla é, isso não é motivo para você se cansar da fé. Isso não é motivo para você se cansar ou rejeitar o caminho da verdade, que é o próprio Jesus. Não é motivo para você se cansar do cristianismo. Não é motivo para você se cansar da igreja de Jesus. Porque eu enfatizo dizendo o seguinte, não existe uma igreja falsa. Existem falsos apóstolos, falsos mestres e falsos irmãos. O fato dos falsos, sejam irmãos, apóstolos, pastores, etc., o fato dos falsos usarem a igreja de Jesus não significa que a igreja de Jesus... Você deve estar atento e deixar, como diz Paulo, não se associar com os falsos. Mas isso não é motivo para você não se associar com a igreja. É isso que eu quero fazer uma separação e é isso que eu vejo a maioria das pessoas não separando. O fato de você com falsos, sejam eles todos os tipos, pastores, apóstolos ou irmãos, o fato de você ter tido contato com eles e eles terem feito tudo isso que Jesus e os apóstolos falaram que iam fazer, ter enganado você, decepcionado você, traído você e etc e tal, o fato de você ter contato com eles, perceberem alguns deles, ter encontrado alguns deles, e se você for seguir o conselho de Paulo, não se associar com eles, isso não significa que você não deve se associar à igreja, porque os falsos é uma coisa, a igreja de Jesus é outra. Por mais que esses falsos estão abusando, né, usando esse termo, abusando da igreja de Jesus, não é motivo para você abandoná-la. É mais ou menos assim. Talvez você é casado, você vai me entender. Mas imagina que você é casado com uma... Você é noivo. Imagina que você é noivo de uma mulher e pessoas começam a persegui-la. Imagina que a sua noiva passe por um local ou trabalhe em um local e aconteçam pessoas que persigam ela no trabalho, pessoas que até estão perseguindo ela até para cometer o crime. Imagina que estrupadores estejam atrás da sua noiva querendo pegá-la. Imagina que uma gangue esteja vigiando e às vezes até querendo estrupar a sua esposa, ou no pior das hipóteses, eu vou usar esse exemplo porque ele vai te ajudar a entender o que eu estou querendo dizer. Imagina que, infelizmente, estrupadores estrupem a sua noiva. E você descobre isso. Imagina, o que você vai fazer? Você iria odiar, se revoltar contra aqueles caras que cometeram esse crime, mas juntamente em odiar, em desprezar, em querer que a justiça os prenda, ou no pior das hipóteses, como é muito comum hoje em dia, querer matar eles. Mas imagina que no meio dessa raiva toda, você também pegue a sua noiva e diga, mas eu também odeio você, mas eu também não quero saber de você mais, porque fizeram isso com você, então eu não quero saber de você mais. Seria lógico você fazer isso? É claro que não. Você iria, pelo contrário, se você de fato ama a sua noiva, você não iria desprezá-la, rejeitá-la porque fizeram aquilo com ela ou porque estão tentando fazer aquilo com ela. Esse é um claro exemplo
de como lidar com os falsos e a noiva de Jesus. A igreja é a noiva de Jesus. E por mais que existem muitos que estão tentando enganar, que estão tentando usar, infelizmente, usando uma metáfora, né? Muitos estão chegando a violentar a noiva de Jesus. Isso não significa que, em primeiro lugar, Jesus jogou a sua noiva fora. E, em segundo lugar, se você diz amá-lo, crer nele, se você se considera cristão, isso não é motivo para você também deixar a noiva de Jesus. Deixar de ser noiva de Jesus. Porque o que o apóstolo Paulo diz no versículo que nós lemos antes, todos esses falsos, eles vão pagar pelo que eles estão fazendo. Não é agora, é no juízo final, mas eles vão pagar por tudo que eles estão fazendo. Então, e eu quero dizer também o seguinte, por que Jesus permite que esses falsos estejam no meio da igreja? Bom, é algo que, embora eu creio que a gente não deve ficar preocupado em por que Jesus permite isso. A gente precisa focar em como lidar com isso, porque ele já avisou que iria acontecer. Em Mateus capítulo 13, ele contou a parábola do joio e do trigo, onde, resumindo, porque o tempo já está finalizando, resumindo, Jesus disse assim, o homem... deixa eu ler rapidinho aqui, ó. Jesus contou essa parábola. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o inimigo e semeou joio no meio do trigo. E aí o que Jesus disse? Que os servos dele, no outro dia, ou quando cresceu, percebeu que tinha joio no meio do trigo e foram lá falar com o dono da seara, o dono da plantação do terreno lá, e falaram, olha, o inimigo veio e plantou joio no meio do trigo. Você quer que a gente vá? O Senhor disse assim, não faça isso, porque é perigoso que na hora que vocês forem arrancar o joio, vocês acabem arrancando o trigo, porque dizem, eu ainda não vi imagens, que o joio se parece muito com o trigo. O Senhor disse, não arranquem, deixem lá, porque é perigoso que ao vocês tentar separar joio do trigo, vocês acabam arrancando trigo junto com joio. Deixe eles crescerem, porque quando crescerem, quando eles estiverem grandes, aí sim a diferença deles vai estar nítida e aí nós vamos saber de fato separar. Os discípulos não entenderam quando Jesus contou essa parábola e perguntou, Senhor, nos explica. Jesus então, nos versículos 36 a 43 de Mateus 13, explica para ele dizendo o seguinte, ele respondeu, aquele que semeou boa semente é o Filho do Homem, ou seja, o próprio Jesus. Ou seja, Jesus veio e semeou na terra boa semente, há 2000 anos atrás. O campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. A boa semente são os cristãos. O joio são os filhos do maligno. E o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era. Ou seja, a colheita é o tempo em que o Senhor disse que iria haver essa separação. A colheita é o fim desta era e os encarregados da colheita são os anjos. Assim como o joio do fogo, deixa eu resumir. O que Jesus disse nessa parábola, depois você lê com mais tempo? Jesus disse o seguinte, o campo é o mundo. E Jesus disse assim, o Filho do Homem, que era ele mesmo, veio há 2000 anos atrás e plantou boa semente. Jesus deixou os cristãos, que são as boas sementes, são os filhos do reino. Mas aí ele disse, e aqui para você entender, era mais uma parábola que ele estava falando, era uma parábola profética a respeito de algo que iria acontecer também, né? Porque ele ainda não havia morrido e ressuscitado. Então ele estava falando algo que iria acontecer no futuro. E Jesus disse assim, mas o inimigo, que é o diabo, semeou o joio, que são os filhos do maligno, no meio, junto com os filhos do reino. O que Jesus basicamente quis estabelecer aqui, eu vou resumir da seguinte forma. O joio, os filhos do maligno, os falsos, como eu tenho falado até aqui, eles vão estar junto com os verdadeiros e não tem como evitar isso, porque o próprio Jesus falou que de fato iria acontecer. E eu gosto da parábola quando os servos daquele senhor pediu para separar, e ele falou, não, porque vocês não vão saber separar joio de trigo, vocês vão acabar cometendo erros. Deixa que no dia da colheita os outros servos façam a colheita. E Jesus disse assim,
a colheita é o fim dos tempos, é a volta de Jesus. E quem vai separar joio de trigo, os verdadeiros dos falsos, cristãos dos falsos, vai ser os anjos. Ou seja, separar verdadeiro de falso não é uma tarefa que Jesus deu para os cristãos, mas é os anjos que vão fazer quando ele voltar. O que eu estou querendo dizer com isso? Por que isso é relevante para o assunto que nós estamos tratando aqui? Porque muitas pessoas, infelizmente, até cristãos mesmo, principalmente, e numa boa intenção, fazem da missão da vida delas querer identificar quem são os falsos e quem são os verdadeiros. Deixa eu dizer, Jesus, os apóstolos, deixou vários sinais para que a gente identificasse quem é um falso e quem é um verdadeiro. E esses sinais é para que a gente permaneça alerta e atento e não confie em qualquer pessoa, mas que a gente, através principalmente das escrituras, julgue e examine na linguagem bíblica todos os espíritos. Mas isso não é motivo para a gente abandoná-lo, abandonar o caminho da verdade, abandonar a igreja, e isso não é motivo para tornar da missão da nossa vida ou razão da nossa vida querer separar verdadeiro de falso. Se você teve contato com alguém que é um falso pastor, falso profeta, falso mestre, não se associe com ele. Mantenha distância. Se for preciso, muda de igreja. Se é o líder da igreja que você acha que é o falso, mude de igreja, mas não deixe a igreja. Mude de igreja, não abandone a igreja. Vai procurando, procure e detalhe. Tem gente que fala assim, hoje em dia é difícil achar uma verdadeira igreja. Isso é mentira e é uma mentira que o diabo tem espalhado por aí para que você abandone a igreja. É sim possível e deixa eu te dizer, eu creio do fundo do meu coração que a maioria ainda são cristãos autênticos. A maioria dos pastores ainda são pastores autênticos. Infelizmente, é que os falsos parecem ser os que mais têm fama, né? Mas a maioria dos pastores ainda são pastores verdadeiros e sinceros. Isso não quer dizer que eles são perfeitos, mas são verdadeiros. A maioria da igreja de Jesus são verdadeiros. Então não é difícil, não é impossível você encontrar uma boa igreja, um bom pastor para você servir, para você segui-lo, uma boa igreja para você servir. Isso também não quer dizer encontrar uma igreja perfeita, mas isso é assunto para outro dia. Então, todos esses enganos que têm acontecido não é razão para você abandonar Jesus e nem mesmo a igreja. Mas é razão, sim, para você permanecer alerta e usar as Sagradas Escrituras para examinar todas as coisas. E eu quero dizer para você que Jesus, em Apocalipse 2, ele escreve uma carta para a igreja de Éfeso, onde Jesus diz assim para a igreja de Éfeso, Apocalipse capítulo 2, versículos 1 a 5. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado, suportado os sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que você praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro. Vou resumir. Jesus está escrevendo uma carta para a igreja de Éfeso, dizendo basicamente o seguinte: eu tenho visto o esforço de vocês. E eu quero elogiar vocês aqui. Eu sei que vocês não toleram pessoas falsas, pessoas más, falsos irmãos, falsos apóstolos, falsos pastores, como eu vejo muitas pessoas. E ele diz assim, e eu sei que vocês chegaram até a descobrir quem são falsos e quem são os impostores, mas aí a gente acha que Jesus está dizendo, né? Nossa, essa igreja é ótima. Aí Jesus vira para essa igreja e diz assim, mas eu tenho uma coisa contra vocês. Nesse processo todo de descobrir quem é falso, quem é verdadeiro, de lutar contra os maus, vocês abandonaram o primeiro amor por mim. E se vocês não se arrependerem disso e não voltar para nós vamos ter que acertar a situação. Ou seja, o que eu quero dizer? Eu acho que essa carta fala muito para nós nos dias de hoje, porque hoje tem levantado uma onda no meio dos cristãos,
ou de pelo menos muitas pessoas que se dizem ser cristãs, de pessoas que acham que elas vão ser as salvadoras da igreja. Eles vão sair descobrindo quem é falso e quem é verdadeiro. E sabe o que eu vejo, infelizmente? Muitas pessoas abandonando a igreja. Por quê? Eu tô cansado dessa fé evangélica. Por quê? Porque tem muita gente falsa, muito pastor falso, muito isso falso, então eu não quero saber mais de igreja. Diante de Apocalipse capítulo 2, essa carta para Éfeso, eu vejo Jesus dizendo: isso está errado e você precisa se arrepender disso. Por quê? Porque nesse processo todo de descobrir quem é falso e quem não é, você abandonou o amor por mim. E infelizmente, é o que eu tenho visto muitas pessoas, e a maioria dessas que se dizem cansado da fé fazendo. Muitas pessoas justificando, usando a justificativa de que teve contato, de que conheceu, de encontrou, de que estava numa igreja onde tinha muitos falsos, além de falsos irmãos, falsos pastores, abandonaram não só a noiva de Jesus, que é a igreja, como também deixaram o amor por Jesus arder no coração deles. É por isso que, infelizmente, eu tenho visto muitas dessas pessoas voltarem a cometer pecados piores do que eles praticavam antes. Voltar Jesus já não faz mais parte da vida delas. Elas já não têm mais interesse em nada com relação a Deus. Elas já não querem mais congregar, não querem mais servir Jesus, não querem mais ouvir falar de Jesus, já não se interessam mais em ouvir uma pregação da palavra de Deus, nem mesmo louvores que engrandecem a glória de Deus eles não ouvem mais. Em outras palavras, eles abandonaram o primeiro amor por Jesus. Por isso que, diante de toda essa falsidade, você só tem duas opções. Ou você permanece alerta, mas continuando amando Jesus, ou você vai acabar cometendo o erro da igreja de Éfeso, que é por causa de tudo isso, abandonando o amor, o primeiro amor por Jesus. Eu quero finalizar hoje, e vou continuar semana que vem então, porque tinha mais algo para me falar, lendo um texto que eu publiquei, acho que essa semana retrasada no meu Instagram, pensando um pouco sobre tudo isso, e eu escrevi esse texto e compartilhei no meu Instagram, e eu queria finalizar lendo esse texto. Começa com a meditação. Eu li essa primeira frase que eu vou ler em uma outra matéria que eu estava lendo, e a partir dela, pensando, meditando nela, eu fui pensando em várias coisas e eu desenvolvi e li esse texto que eu quero finalizar lendo ele. A frase é: de que adianta livrar-se do fundamentalismo doutrinal e substituí-lo por um espírito amargo? E aí eu escrevi a seguinte coisa que eu pensei a respeito dessa frase. Em outras palavras, de que adianta, dizendo-se cansado, livrar-se da fé evangélica devido aos seus muitos erros no Brasil e se tornar uma pessoa amarga em relação a qualquer coisa relacionada ao próprio Deus? Mas a realidade hoje em dia é que muitos usam esse argumento como desculpa para uma fé que na verdade nunca tiveram. O que vemos hoje são vários cristãos largando tudo em nome de sei lá o quê. Nem mesmo eles sabem para onde estão indo. Nesse livrar-se e abandonar, eles se perdem muito mais do que realmente se encontram, tanto consigo mesmo quanto com o próprio Jesus Cristo, a quem dizem ainda amar. O que fazer então? Devo ficar? Não. Abandone, livre-se sim da fé evangélica brasileira moderna que se afastou das Escrituras, que está cheia de misticismo religioso, que oprime as pessoas com seus julgos doutrinais, criadas por pastores retiradas apenas da sua imaginação e interpretação errada das Escrituras, que se preocupa exageradamente da ênfase ou centralidade no dinheiro. Abandone e livre-se das pregações moralistas, motivacionais, que usam e distorcem o sentido das Escrituras com a intenção apenas de te motivar a alcançar seus sonhos e dizer o quanto você é importante, que terminam sem ao menos citar Jesus uma única vez. Também não é porque disse o nome de Jesus que significa que a pregação seja cristocêntrica, sentada em Cristo, e seja a pregação do Evangelho das Escrituras. Abandone, sim, igrejas onde pastores agem como donos das pessoas. Abandone, livre-se de tudo isso e um pouco mais que existe por aí. Mas não abandone para viver uma vida amarga, ressentida, medíocre, cheia de ódio, solitária no que diz respeito à comunhão e, no pior das hipóteses, para se afundar no pecado, até mesmo pecados piores do que você cometia antes. Não abandone o próprio Jesus Cristo neste processo e nem a verdadeira vida do cristão bíblico.
Se é para abandonar, faça para viver a vida eterna e abundante que Jesus disse que aqueles que creem nele viveriam nessa terra. Se de fato você abandonar essa fé evangélica por crer que ela está corrompida, deve fazê-lo para viver uma vida muito mais próxima, fiel, viva e fervorosa com Jesus Cristo. Nada menos que isso. Porque Jesus disse em João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Então, se é para abandonar tudo isso por causa de toda essa falsidade, não faça para viver uma vida pior do que a que você vivia antes. Faça para que você viva uma vida mais próxima, fiel, para que você conheça cada vez mais Jesus, amando a Ele, fazendo parte da igreja dele e anunciando o evangelho dele. Esse é o meu apelo a você nessa noite, no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.